Olá galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo de nosso canal. Eu sou o professor Carlos e hoje nós iremos estudar sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Artigos mais cobrados em concursos públicos da educação. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe aquele super joinha, ok? Que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas e fortalece assim o nosso canal. Se você gostar do vídeo, mande o link desta videoaula para todos os seus amigos, ok galera? É isso aí, se você quer receber novos vídeos como esse, é só acionar o sininho que está logo abaixo. E aqui é sem enrolação, já vamos para a nossa aula de hoje, beleza galerinha? Ok galera, artigo número 1, conceito da pessoa idosa. Este artigo aqui é um dos que pode cair na sua prova de concurso público da educação, ok? Lembrando que nós só vamos estudar aqui só os artigos que podem cair na prova, que tem maior probabilidade de cair em sua prova aí no processo seletivo, no concurso público da educação, beleza? Ok galera, principalmente para quem vai fazer o concurso da EJA, ok? Da Educação de Jovens e Adultos, né? Show de bola, meu povo! É isso aí, então artigo número 1, tá? Ele pode cair, beleza? É porque o artigo número 1 vai falar, né, quem que é idoso, né? Então idoso é igual a quê? A pessoas com 60 anos ou mais, certinho? Então, por que cai, né? Base para a interpretação de todos os idosos, ou seja, essa aqui é a base, tá? As bancas adoram confundir, por exemplo, com 65 anos, né, em algumas cidades, né, que é para você tirar a carteirinha do idoso, né, para passar a carteirinha de passe de ônibus, ok? Show de bola, então é isso. Então é a pegadinha clássica das bancas, né, falar que o idoso tem mais de 65 anos, né, ou tem a partir de 65 anos, certo? Lembrando que o idoso ele vai ter, né, para ser considerado idoso tem que ter 60 anos ou mais. Show de bola, galerinha, é isso aí. O artigo 2º também costuma ser cobrado, né, que está ali nos direitos fundamentais. Então a pessoa idosa ela gosta de todos os direitos fundamentais da pessoa humana, né, como proteção integral, relação com a educação, por exemplo, né? Então são os princípios da dignidade da pessoa humana, educação como direito social ao longo da vida, beleza? Então, cobrança típica, né? Questões conceituais e também princípios. Agora vamos fazer uma leitura nesses dois artigos que nós acabamos de estudar, ok? Disposições preliminares, né? Artigo 1º. É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa destinado a regular os direitos, né, assegurados às pessoas com idade igual ou superior a quê? 60 anos e não 65 anos, ok? O artigo 2º que nós acabamos de estudar, né? A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para prevenção, né, de sua saúde física e mental, e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de igualdade e dignidade. Beleza? Decoraram? Beleza, vamos ver qual outro artigo pode cair nessa prova, né, galera? Vamos lá. Aqui, ó, artigo 3º também, tá? É comum ser cobrado, beleza? Então, dever da família, da sociedade e do Estado. Então, é obrigação solidária garantir ao idoso que a educação, a cultura, a dignidade, a convivência familiar e comunitária, tá? Vamos para este artigo, depois a gente volta para cá. Vamos lá. Artigo 3º, né, ó. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar à pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Beleza, galerinha? Vou só ampliar aqui um pouquinho para facilitar a visão. Ok. Então é isso aí. Voltando lá para o nosso conteúdo, né? Então, por que as bancas cobram, né? Por que a banca cobra isso? Na educação é dever do Estado e da sociedade. Para ela é importante, né? E para nós também. Diálogo com... Está de acordo também o diálogo com a LDB e a BNCC. Que palavra-chave pode ser cobrada, né? Responsabilidade compartilhada, ok? Show de bola! Então vamos falar um pouquinho sobre este artigo que é tão importante, tá bom? Vamos falar um pouquinho do diálogo, né, com a LDB, que é a Lei 93/94 de 1996.
Então, o que a LDB diz, né? A LDB organiza a educação nacional e define que a educação é o quê? Está lá no artigo 2º da LDB, né? A educação, dever da família, do Estado, inspiradas nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Certo? O artigo 3º da LDB, né, os princípios do ensino. Destaca-se, né, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, né, respeito à liberdade, à tolerância, gestão democrática, ok? Valorização da experiência extraescolar, por isso que é tão importante, né, galera? Então, como o artigo 3º do Estatuto dialoga com a LDB, e aqui eu fiz um quadrozinho comparativo, vou aumentar aqui um pouquinho, que é para facilitar, tá bom? Ver se eu consigo aqui, cadê? Vamos lá, puxei, aumentou um pouquinho, ó, tá? Tá destacando aqui, né? Agora puxa esse aqui para cá, e um pouquinho LDB para cá, e já dá uma organizada. Isso, agora sim, hein? Estatuto da pessoa idosa, dever da família, sociedade do Estado. E a LDB vai falar o seguinte, ó, educação como dever da família e do Estado. Observe que elas estão dialogando uma com a outra. Não é parecida, né? Então, o Estatuto da Pessoa Idosa, ó, direito à educação, LDB, né? Igualdade de acesso e permanência na escola, né? Beleza? Estatuto da Pessoa Idosa, ó, dignidade e respeito, ó, princípio de tolerância e liberdade. Ó, estão dialogando, né, entre elas, ok? Então, as leis são bem parecidas. Certinho? Convivência comunitária, LDB, ó, gestão democrática e valorização da experiência. Observe que as duas leis, né, estão aqui dialogando uma com a outra, ok? Certinho, galera? Então, síntese para a prova, né? Um resuminho, né, para a nossa prova. O Estatuto amplia que a LDB já prevê, reforçando o quê? Que o direito à educação também se aplica à pessoa idosa, em uma perspectiva de educação ao longo da vida. Beleza, galerinha? Show de bola. Vamos falar um pouquinho sobre a BNCC, tá? Que também dialoga com o Estatuto da Pessoa Idosa, certinho? Então, o que diz a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, define as competências gerais da educação básica, voltadas à formação integral do estudante, certinho? Então, ó, competências gerais. Por exemplo, a competência 6, ó, valoriza a diversidade de saberes e vivências culturais. Observe que está dialogando também, né? Competência geral 9, né? Exercitar empatia, diálogo, resolução de conflitos e cooperação. E a competência geral 10, deixa eu só tirar um pouquinho aqui, ó. Geral 10, né? Show. Ok, 10. Vai agir com responsabilidade, autonomia e respeito aos direitos humanos. Ok, galerinha? Então, o artigo 3º também dialoga com a BNCC, tá bom? Deixa eu só aumentar um pouquinho esse aqui. Vai ficar certinho. Beleza, ó. Dignidade e respeito, ó, direitos humanos, tá? BNCC. Convivência comunitária, empatia e cooperação, BNCC. Cidadania, formação ética e cidadã, beleza? Responsabilidade social, ó, protagonismo, certo? E responsabilidade. Então, observe que esse quadro aqui comparativo, tá? Ele é bem show de bola. Por quê? Porque compara, ok? Aqui o Estatuto da Pessoa Idosa, o artigo 3º, com a BNCC. Observe que elas também estão sempre dialogando, né? Estatuto da Pessoa Idosa, BNCC, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, tá bom? Então, as bancas também costumam cobrar isso, se a banca for bem rígida, tá bom, galerinha? Então, na prática escolar, isso significa o quê? Combate ao etarismo, ok? Aquele negócio de você falar que a pessoa, né, é velha demais, beleza? Valorizar a convivência intergeracional, né? Porque o idoso, ele tem as suas experiências, né? Isso é importante para ser trabalhado em sala de aula, fundamental importância, tá bom? Trabalhar o respeito à pessoa idosa em projetos, aulas e conteúdos, né? Importante, nós estamos sempre utilizando ali, né, a experiência da pessoa mais idosa do que a gente, né? Tem uma experiência aí com certeza fantástica, né? E pode ser naturalmente aí trabalhado em sala de aula, ok? É muito importante, né? Então, como a banca cobra essa articulação? Então, ó, exemplos de cobrança, tá, galerinha? Uma escola desenvolve projetos que valorizam o respeito à pessoa idosa e promove a convivência intergeracional. Essa prática está em consonância com, a gente tem que falar o quê? O artigo 3º da pessoa idosa, tá bom? Princípios da LDB, competências gerais da BNCC, beleza? Show de bola. Resposta correta, né? Integração entre as 3 normas, tá? Está aí, ó, integrado em as 3 normas, tá bom?
a valorização e o respeito da pessoa idosa. Show de bola? Beleza. Palavra-chave para memorizar, ok? E aqui também ó, é um estilo de prova, tá? As bancas também costumam cobrar assim, ó. O artigo 3º da pessoa idosa reforça o princípio da educação como dever compartilhado, dialogando com a LDB, com a BNCC, ao promover a formação integral, cidadã e respeitosa, baseando nos direitos humanos e na convivência social. Beleza? Show de bola, certinho, né? E o resumo final para a nossa prova. Resumo rápido aí, ó, para quem vai fazer a prova amanhã, vamos supor, né? Então, estatuto, artigo 3º, dever da família, sociedade e do Estado, tá? LDB, educação como direito social e dever público, naturalmente. E a BNCC, formação integral, empatia, cidadania e também respeito. Educação, que é o instrumento de inclusão, ok? Todos têm que ser incluídos, ok? Não pode ser excluído de ninguém, né? E valorização da pessoa idosa. Show de bola? Beleza. Agora vamos estudar o artigo 4º também, que é bastante cobrado. Estatuto 4º do Estatuto da Pessoa Idosa. Vamos aí fixar esse conteúdo. Show de bola? Beleza. Então, estamos aí na Lei 10.741 de 2003, tá? E aqui é o texto do artigo 4º, só que nós vamos lá para nós comparar, tá bom? Vamos ver se está certinho. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Show de bola? Vamos lá para o artigo 3º e o artigo 4º e analisar. Show de bola? Então aqui, ó. Cadê o artigo 3º? É esse, né? Obrigação da família. E aí tem o parágrafo 1º, parágrafo 2º. Show. Artigo 4º. Nenhuma pessoa idosa. Ok, galerinha, vamos aqui também concluir, tá? Que nós não concluímos o artigo 3º, tá bom? E aí aqui tem o parágrafo 1º. Vamos ler de novo aqui o artigo 3º, tá? Para ficar tudo certinho. É a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência comunitária. Beleza? Show de bola. Cadê? Perdi um pouquinho. 1, 2 e 3. Comunitária. Parágrafo 1º. A garantia de prioridade compreende. Inciso 1º. Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. Inciso 2º. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Terceiro. Destinação privilegiada de recursos públicos na área relacionadas com a proteção à pessoa idosa. Quarto. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações. Viu? Estava lá, nós estamos estudando agora há pouco, né? Quinto. Priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Beleza? Questão do asilo, né? Sexto, capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria, gerontologia e na prestação de serviços às pessoas idosas. Sétimo, estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossocial de envelhecimento. Oitavo, garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. E prioridade no recebimento das restituições do imposto de renda. Beleza? E o parágrafo 2º, para finalizar, entre as pessoas idosas é assegurado prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Beleza? Show de bola! Beleza? E agora vamos lá para o artigo 4º, ok? Do artigo 4º, né, do Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741 de 2003. E aqui o texto, né, ó, um resumozinho, tá? Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão.
e todo atentado ao seu direito por ação ou omissão será punido na forma da lei. Show de bola? Então, análise correta do artigo 4º. Aqui, ó, para a gente dar para concurso público, né? Concurso público. Núcleo do artigo. O artigo 4º trata de quê? Da proteção contra a violência de direitos, estabelecendo que é vedado qualquer forma de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Tanto ações quanto omissões podem configurar violação, ok? O autor da violação será punido na forma da lei, ok? Esse é o pequeno resumo, tá? Vamos lá dar uma lida, depois a gente volta de novo. Artigo 4º, ó, nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado ao seu direito por ação ou omissão será punido na forma da lei. Parágrafo 1º. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa. Segundo, as obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por elas adotados, ok? Vamos dar uma estudada e compreender um pouquinho sobre esta lei, como que cai em concurso público, né? Esse parágrafo, tá bom? Então, dialoga com a educação, ok, galera? No texto escolar, no artigo 4º, fundamenta aqui combate ao etarismo, nós falamos, né? A questão do respeito à questão da pessoa idosa, né? Práticas pedagógicas baseadas no respeito, naturalmente. Educação em direitos humanos, tá? Que é fundamental. Responsabilidade institucional diante de omissões, tá? Não pode ser omisso. Exemplo de prova. A omissão da escola diante de práticas discriminatórias contra idoso configura violação ao estatuto da pessoa idosa? Perfeito, né, galera? Show de bola. Show. Então, verdadeiro, com base no artigo 4º. Então, é verdadeiro com base no artigo 4º, ok? Aqui tem algumas pegadinhas de banca, tá, galera? Então, o artigo 4º, né, proteção contra a violação e discriminação. Por artigo 3º, né, prioridade da efetivação dos direitos. Não pode ser trocados, tá bom? Então, tem que prestar atenção nisso aqui, tá? Afirmar que há uma punição em caso de ação, ignorando a omissão, beleza? E também restringir a proteção apenas à violência física. Não, violência tem que ser, ó, física, psicológica, tá bom? E assim por diante. Show de bola, galera? E aqui temos um quadro comparativo. Vou só dar aqui uma ajeitadinha nele, tá? E desconfigurou, tá, galera? Aqui, tava bem ajeitadinho, ó. Show! Então, quadro resumido para a prova, ó. Artigo 1º, certo? Ó, vamos puxar esse aqui um pouquinho para cá também. E aí a gente puxa mais o quadro. Aí, show, agora ficou legal. Artigo 1º, conceito de pessoa idosa. É o que, galera? 60 anos ou mais, né? Artigo 3º, dever da família, sociedade e do Estado, mais a questão da prioridade. Artigo 4º, vedação à negligência, discriminação e violência. E o 10º, garantia de dignidade e respeito. Show de bola? Vamos focar um pouquinho na proibição e na punição. No artigo 4º também. Nenhum idoso será objeto de negligência, discriminação e violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Com a ideia central, proibição de violência de direitos. Responsabilização jurídica, ênfase em sanção, punição, tá? E a palavra-chave aqui, ó, beleza? Aqui, ó, ação ou omissão será punidos na forma da lei. Show de bola? Então, esses aqui são alguns dos artigos que caem. Agora vamos para o artigo 10º também, que costuma também despencar em prova de concurso público. Tá? O artigo 10º, ele foca aqui na dignidade e no tratamento humano. Show de bola? Então, vamos lá, ó. Artigo 10º, que é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, garantindo-lhe integridade física, psíquica e moral. Preservação da imagem, identidade, autonomia, valores, ideias e crenças, espaços e objetos pessoais, tá bom? E agora nós vamos lá para o artigo 10º, conferir, ver se é isso mesmo, ver se está tudo certinho, ó. Estamos aqui no Estatuto da Pessoa Idosa, artigo 10º, ó. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, tá bom? Parar um pouquinho para beber uma água, vocês já deixam um like no nosso canal. Já deixaram um like no nosso canal, galera? Não deixaram, deixa aquele super like, tá? Ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas e fortalece o nosso canal. Vamos lá, galerinha? Aproveite para mandar o link de nossa videoaula para todos os seus amigos, grupo de amigos, Instagram, ok? Status.
Beleza? Artigo 10º. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e nas leis, ok? Parágrafo 1º. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos: faculdade de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, beleza? Opinião e opressão, crença e culto religioso, práticas de esporte e de diversões, participação na vida familiar e comunitária, participação na vida política na forma da lei, faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação, beleza? Parágrafo 2º. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. E o terceiro, é dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Beleza, galerinha? Vamos agora analisar um pouquinho sobre este artigo 10º, ideias centrais, do que mais cai em prova de concurso, o que as bancas cobram, né? Beleza? Show de bola. Então, qual é a ideia central, né, galerinha? É a promoção da dignidade, é a proteção moral, psicológica e social, tratamento humano, né, e respeitoso, beleza? E aqui temos algumas palavras-chave: dignidade, respeito, liberdade, integridade, show de bola? E aqui também temos algumas diferenças, tá bom? Do artigo 4º para o artigo 10º, que as bancas também costumam trocar um pela outra, tá? Então, comparação. O artigo 4º ele vai falar o quê? Ele proíbe violações. O artigo 10º garante condições de dignidade. O artigo 4º fala em punição. O artigo 10º fala em proteção e respeito. O artigo 4º fala em ênfase jurídica. O artigo 10º, ênfase ética e social. O artigo 4º, ação ou omissão. E o artigo 10º, condições de vida e convivência. Show de bola? Resumo de prova. O artigo 10º, não violar, né? E o artigo 10º é garantir dignidade, tá bom? Aplicação na educação, né? Agora aqui é importante porque as bancas costumam estar aqui dentro, tá bom? Nessas ideias, tá? A ideia central é isso aqui, na escola, tá bom? Então o artigo 4º fundamenta a responsabilização diante de discriminação contra as pessoas idosas. Foi de bola? O artigo 10º orienta as práticas pedagógicas baseadas no respeito, inclusão e valorização da pessoa idosa. Exemplo prático, tá? E típico, tá bom? Das bancas, A promoção de projetos pedagógicos que valorizem a convivência intergeracional fundamenta-se especialmente no artigo 10º do Estatuto da Pessoa Idosa. Corretíssimo, tá bom? Corretíssimo, tá? E as pegadinhas das bancas, né? Aqui eu trouxe também, Dizer que os dois artigos são idênticos. Não são, nós vimos, que são diferentes, tá bom? Atribui punição ao artigo 10º, tá? No artigo 10º, ele não vai punir, tá bom? Atribui dignidade exclusivamente ao artigo 4º. Também está errado, beleza? Então é bom vocês voltar aqui para o quadro comparativo, tá? E dar uma analisada. Show de bola? É isso aí, um proíbe violações, o outro garante condições, O artigo 4º fala em punição, o outro fala aqui em proteção e respeito. O artigo 4º fala em ênfase jurídica, aqui fala o quê? Em ênfase ética e social. Aqui, ação ou omissão, aqui, condição de vida e convivência, viu? Como é diferente um do outro. Ok, galerinha, aqui, frase final, tá, galera? Para memorizar, tá? Artigo 4º pune, né, a violação. O artigo 10º que promove a dignidade, tá bom? É só um resumozinho bem básico. Vamos para o artigo 20, também costuma despencar em prova. Esse aqui é o que mais cai, tá? Porque está diretamente ligado a direito à educação, tá bom? O artigo 20 e o artigo 21, se eu não estou enganado, são os que mais caem, tá bom? Então vamos lá. Artigo 20, direito à educação. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte e lazer, considerando sua condição peculiar de idade, tá bom? Então, observe que é o artigo que mais cai, tá?
Na prática educacional, educação ao longo da vida, EJA, ok? Educação de jovens e adultos, programas de alfabetização e inclusão digital. Vamos dar uma lida, tá bom? Lá no artigo 20 a gente volta para a nossa análise. Show de bola, vamos lá, artigo 20. Estamos aqui, 16, 17, 19, 20. Chegamos aqui, ó, da educação, cultura, esporte e ao lazer, capítulo 5, tá bom? Artigo 20. A pessoa idosa tem direito à educação, à cultura, esporte, lazer, diversão, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade, ok? Já vamos ler também aqui o artigo 21, tá? Que a gente vai narrar na sequência, tá bom? Então, o poder público criará a oportunidade de acesso da pessoa idosa à educação, adequando currículos, metodologias e materiais didáticos aos programas educacionais a ela destinados, tá bom? Então, os que mais caem, tá legal? Então, os cursos especiais para pessoas idosas incluirão conteúdos relativos às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para sua integração à vida moderna. Isso é importante, né? A questão dos recursos tecnológicos, né? E o aprendizado da pessoa idosa para isso. Parágrafo 2º, as pessoas idosas participarão das comemorações de caráter cívico e cultural. Claro que é importante, para a transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, né? Porque eles são um pouquinho mais antigos, eles sabem mais, eles têm mais experiências, né? No sentido da preservação da memória e também da identidade, da identidade culturais. Show de bola? Beleza, voltando para a nossa análise do artigo 20 e do artigo 21. Ok? Então, na prática educacional, né? Vai estar relacionado com a educação ao longo da vida, a EJA, alfabetização de jovens e adultos, programa de alfabetização e inclusão digital, tá bom? Forma de cobrança, situações, problemas envolvendo oferta educacional. Né? Primeiro aqui, ó, educação ao longo da vida, né? Vamos falar sobre cada um desses, tá bom? O que significa na prática? Educação ao longo da vida é o direito de aprender em qualquer idade, sem limite etário e sem discriminação. Show de bola? Então, o idoso pode integrar, retornar ou permanecer em processos educativos formais ou não formais. A escola não pode negar matrícula em razão da idade, jamais, tá bom? Exemplos práticos. Uma escola abre vagas em um curso de informática básica e aceita idosos da comunidade. Ó, isso é legal, né? Correto. Matrícula sem restrição etária, importante também. Ritmo adequado, muito importante. Conteúdos contextualizados, muito importante. Ok? O que é errado? Negar vaga sobre alegação de idade avançada. É um crime, né? Não pode. Priorizar apenas jovens, tá? Também. Ó, tem muito mercado de trabalho que não aceita pessoa idosa, tá, galera? Então vamos observar, ok, esta lei. Show de bola? Também concurso público também tem algumas áreas também que não aceita pessoa idosa também. Na minha opinião, tem que ser reformulado, tá bom? Por quê? Porque existe trabalhos que a pessoa idosa dá para fazer, tá bom? Show de bola. Então é isso, vamos lá, situação, problema, né? Estilo de banca, né, ó. Uma rede de ensino limita a matrícula em curso de formação continuada apenas às pessoas com até 59 anos. Tá certo? Não, errado, né, galera? Então, análise, né? Viola o artigo 20, fere o princípio da educação ao longo da vida. Ok? O gabarito, prática ilegal e discriminatória. Ok? É um crime. Show de bola? Está violando aí o direito da pessoa idosa, o estatuto da pessoa idosa. 2. Educação de jovens e adultos, EJA. Relação direta com o artigo 20. A EJA é o principal espaço educacional de atendimento à pessoa idosa. Se tiver de cair questão da EJA, vai fazer prova para a EJA, tá? Artigo 20 e artigo 21 são os que mais caem na prova, beleza? Então, a EJA é o principal espaço educacional de atendimento à pessoa idosa. O Estatuto reforça a obrigação do poder público em garantir acesso, assegurar permanência, adequar metodologias. Foi de bola? Então, a EJA não é ensino supletivo acelerado, mas ensino com estilo social. É um estilo social diferenciado, ok, para a pessoa idosa, né?
para aquela pessoa que não conseguiu estudar na sua idade apropriada. Foi de bola? É isso. Então, exemplo prático. Uma turma de EJA tem alunos de 18 a 70 anos, né? Adequado, né? Conteúdos ligados à realidade. Tem que ter os conteúdos adequados para essa idade, ok? Avaliação processual, respeito ao ritmo do idoso. O que é inadequado, né? Exigir memorização mecânica, ok? Avaliações rígidas e excludentes, ok? Dá o mesmo conteúdo para a EJA que você dá lá no ensino fundamental 1 ou no ensino médio, vamos supor, ok? Não está adequado, tá? Então tem que ser material adequado, tem que ter metodologias também adequadas para essa faixa etária, aí também para esse estilo de educação. Tudo bom? Beleza? Então é isso, continuando, situação, problema, estilo da banca. O professor aplica provas externas e com tempo reduzido a idosos da EJA, sem qualquer adaptação, tá certo? Não, né, galera? Descumpre o artigo 20, né? Gabarito que é fato de respeito à condição peculiar da idade, ok? Show de bola. Então, programa de alfabetização e inclusão digital, tá lá também no artigo 20, né? Nós vimos, né? Então, por que isso cai? Tá no artigo, galera, tá? Tá no artigo, ok? Tem que ser cumprido, né? Tá no Estatuto da Pessoa Idosa. Então, por que as bancas associam o quê? Estatuto da Pessoa Idosa, políticas públicas educacionais, inclusão social e cidadania, ok? Exemplos práticos, né? A alfabetização, programas municipais de alfabetização para idosos, correto, né? Conteúdos do cotidiano, ok? Placas, bilhetes, receitas, tá? Então, são os conteúdos que devem ser trabalhados. Alguns, né, galera? Só um exemplo, tá bom? Então, valorização aqui da experiência de vida, ok? Você valorizar, né, a cultura do idoso, né? A experiência que, naturalmente, que ele vai trazer, né, das suas vivências ao longo da vida, tá bom? O que é errado? Material infantizado. Achar que a pessoa idosa é infantil. Porque vai dar lá um desenho para a pessoa idosa fazer, né, pintar, tá errado, né, galera? Então, linguagem inadequada também, ok? Vamos trabalhar a linguagem da pessoa idosa, ok? Do jovem, do adulto, certinho? Show de bola. Então, é isso. Exemplos práticos, inclusão digital, tá? Curso de celular e internet para idosos. É adequado o quê? Letras grandes, o passo a passo para a pessoa aprender, repetição sem constrangimento, ok? A pessoa não está aprendendo, tem uma dificuldade, né? Você vai falar que a pessoa é burra? Não, né, galera? Pelo amor de Deus, né? Cada qual tem o seu ritmo de aprender, principalmente a pessoa idosa, né? O jovem, o adulto, ok? Que trabalha ali, ok? Às vezes vai cansado, né? Estudar à noite, ok? Chega do trabalho cansado, né? E vai lá estudar, ok? Tentar ali aprender alguma coisa, né? Show de bola. Então é isso aí, violação, né? Pressão por rapidez. Você pode estar pressionando a pessoa idosa a terminar um trabalho, né? Aprender o conteúdo. Falta de acessibilidade, tá? Tem que ter acessibilidade para a pessoa idosa, ok? Iluminação boa, né? Tem que ter o quê? A questão do próprio piso, ok? Aquela acessibilidade, né? Um tapetezinho para poder entrar na sala se tiver elevação, show de bola? É isso. Situação, problema, estilo da banca. Um centro educacional oferece curso de informática para idosos, mas utiliza linguagem técnica, sem adaptações pedagógicas. Tá certo? Não, tá errado. Viola o artigo 20. Não respeita a condição peculiar da pessoa idosa. Show de bola? Então é isso. Como as bancas formulam a questão? Modelos clássicos. Uma escola pública desenvolve programas de EJA, inclusão digital para idosos, ok? Adequando metodologias e avaliação. Essa prática está em conformidade com o artigo 20 do Estatuto da Pessoa Idosa, tudo bom? E da LDB, também competência da BNCC, tá? Palavra-chave para memorização para a prova, ok, galera? Artigo 20. O Estatuto da Pessoa Idosa assegura o direito à educação em qualquer etapa da vida, exigindo que a oferta educacional respeite as características e necessidades próprias do envelhecimento. Tá bom? Então isso aí vocês têm que dar uma decoradazinha para a prova. Aqui é um quadro comparativo, vou aumentar aqui um pouquinho para facilitar a compreensão. Show. Eita, aumentei demais, mas vamos ver se eu coloco isso aqui para cá, ó, tá? A gente compara legal. Esse aqui para cá,
e esse aqui para cá. Aí sim, vai. Quadro comparativo. Eu pego, mando isso aqui para baixo, tá bom? E apago isso aqui. Aí, ó. Quadro resumo final. Agora ficou bom, não foi? Elemento. Educação ao longo da vida. O que a banca espera, né? Acesso sem limite etário, ok? EJA. Adequação pedagógica. Alfabetização. Contextualização. Inclusão digital. Acessibilidade. Cobrança. Situação problema. Beleza? Apenas um quadrozinho para a gente estar decorando. O artigo 21 nós já lemos lá, né? O artigo 21. Vamos agora só dar uma explicadinha, ok? Tem um resumozinho aqui embaixo, tá bom? Então, o artigo 21 ele fala o quê? Sobre a adequação dos currículos, metodologias e materiais, tá bom? A pessoa idosa vai estudar, tem que ter material adequado, ok? Currículo também adequado, metodologias adequadas para ser trabalhado em sala de aula, tá bom? O poder público deve o quê? Adequar currículos, adequar metodologias, adequar materiais didáticos, adequar a avaliação, tem que ser diferente, né, da avaliação da Fundamental 1, quando a gente trabalha com adolescentes, ou lá do Fundamental 1 que trabalha com crianças, né, Fundamental 2 trabalha com adolescentes, ensino médio, tá bom? Então tem que ser diferente. Então este é um dos artigos mais importantes para as bancas de concurso público, tá bom? Mais caem em concurso público, já falei. Artigo 21 e artigo 22 são os que mais são cobrados. Principalmente para quem vai fazer concurso público para EJA, tá? Bancas costumam cobrar o quê? Inclusão, metodologias apropriadas, respeito ao ritmo de aprendizagem, tá bom? Então, artigo 21, o poder público criará oportunidade de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias, materiais didáticos e avaliação aos programas educacionais e a ele destinado, tá bom? Ideia central é o quê? Não basta permitir o acesso do idoso à escola, não basta. Tem que ter o que? Adequação, material adequado, metodologias adequadas para trabalhar com a pessoa idosa, tá bom? Material escolar adequado, tá bom? Então, obrigado ao poder público que adequar o processo educativo. Show de bola? Então é isso. Aí, por só a pessoa idosa na sala de aula e trabalhar qualquer coisa? Não, tá? Tudo tem que ser adequado. Então, adequar os currículos, né? O que significa na prática? Adequar o currículo e selecionar e organizar conteúdos que façam sentido para a realidade do idoso, priorizar temas do cotidiano, relacionar conteúdos a experiências de vida, evitar excesso de abstrações desnecessárias. Não é reduzir conteúdos, mas dar o quê? Dar significado a ele, ok? Exemplo, na EJA o professor trabalha matemática com controle de gastos, que já estão os idosos, o jovem, o adulto, né, já está mais adequado com isso, né? O idoso está adequado com a aposentadoria, né? Vai trabalhar matemática relacionada à aposentadoria, vai facilitar a compreensão dele. Medidas do dia a dia, por exemplo, uma mesa, né? Quanto mede uma mesa? A pessoa vai lá e mede, ok? É isso. A mesa é quadrada, é retangular, ok? Qual é a diferença, né? Então é isso, tá bom? Adequação curricular correta, né, que nós vimos aqui em cima, ó, está correto, é isso, tá? O que é errado? Currículo rígido, pensando apenas o quê? Pensando apenas para adolescentes, ok? Conteúdo descontextualizado, né? O conteúdo tem que ser um contexto de acordo com a pessoa idosa, da vivência, né, do dia a dia dela, beleza? Situações, problemas, estilo da banca, né? As bancas gostam de cobrar assim, tá? Uma rede de ensino utiliza o mesmo currículo do ensino regular para a EJA, sem adequações para idosos. Análise. Viola o artigo 21. Falta de adequação curricular. Beleza? Então, a situação, problema aqui está totalmente equivocada. Okay? Fere o Estatuto da Pessoa Idosa. Viola o artigo 21. Show de bola? Então, vamos falar um pouquinho sobre as metodologias, tá bom? Adequar as metodologias. O que a banca quer dizer com isso, né? Metodologia, como ensinar. São métodos que você vai ensinar. Aulas dialogadas, ok? Você conversar com a pessoa idosa, promover ali um diálogo com ela, né? Explorar a vivência da pessoa idosa, beleza? Aprendizagem colaborativa, né? Por exemplo, uma leitura, você pede para a pessoa idosa ler, né? Ela sabe ler, né? Pede para ela ler, você vai fazer uma explicação, pede a opinião dela, ok? E assim vai contextualizando.
tá bom? Trabalhando isso. Uso de exemplos concretos do dia a dia da pessoa idosa. Valorização da oralidade, ok? Não focar muito na questão da leitura de livro, tá bom? Não focar muito na questão da escrita, tá? A oralidade também aqui é importantíssima. Para quem trabalha com a EJA, tá? A oralidade é importantíssima, tá bom? Você dialogar com a pessoa, tá bom? Debater, né? Saber de sua opinião, ok? Ritmo de aprendizagem não é uniforme, ok? Então, o ritmo de aprendizagem é de acordo com a pessoa, tá? Isso aqui não é apenas com a pessoa idosa ou na EJA, não, tá? Isso aqui tem que ser adequado no dia a dia, no Fundamental 1, 2, ensino médio, EJA, ok? É isso aí. Então, exemplos. Professor permite o quê? Mais tempo para a realização das atividades. Explicação repetidas sem constrangimento. Ok? Ok, galera? Explicações repetidas sem constrangimento. Não entendeu? Repete novamente, explica novamente. O que é errado? Aulas expositivas longas, pressão por rapidez, ok? Então, essa aí é errado. Situação, problema. Vamos lá, situação do dia a dia, ó. O docente mantém ritmo acelerado e ignora dificuldades apresentadas por idosos da turma, tá certo? Não, né, galera? Está desrespeitando o artigo 21, tá bom? Então, o docente mantém ritmo acelerado, ele não pode acelerar o ritmo tem que ser de acordo com a pessoa que está aprendendo ali, está estudando. Ignora aqui as dificuldades apresentadas por idosos da turma, ok? Então, tem que adequar o seu ritmo, ok? Não pode acelerar, tá bom? Então, não considero que o ritmo de aprendizagem. Falar um pouquinho sobre a questão do material didático, né? Adequar o material didático, tá bom? Falamos aqui sobre adequar as metodologias. Agora, material didático. O que isso envolve? Material didático é o quê? Os livros, as apostilas, slides, recursos digitais. As letras têm que ser maiores, uma linguagem mais clara, ok? Imagens legíveis, ok? Porque a pessoa idosa, naturalmente, muitas já têm o quê? Problema de visão, né? Visão mais cansada. Conteúdos não infantilizados. Se achar que o idoso é infantil, né? Eu acabei de explicar agora há pouco, vai dar um desenho para ele pintar? Não, né? Exemplo, apostila com fontes ampliadas, né? Ilustrações explicativas, textos curtos e mais objetivos, né? Isso é correto, né? O que é errado? Fontes pequenas, a pessoa não vai conseguir ler. Material infantil, né? Eu acabei de falar, né? Linguagem excessivamente técnica, né? A linguagem tem que ser adequada à pessoa, né? Ao cotidiano da pessoa idosa, ok? O modo que ela fala, que ela se expressa, ok? Show de bola, então é isso. Situação, problema. Idosos recebem o mesmo material usado no ensino regular sem adaptação visual. Isso aqui nós já estudamos. Viola também o artigo 21, falta de adequação do material didático. E adequar também a avaliação, pontos mais cobrados em provas, tá bom? As bancas gostam de cobrar avaliação, vocês sabem disso, né? Então, avaliar não é apenas o que? Aplicar prova escrita, né, galera? O que é avaliar, né, galera? Uma avaliação mais contínua, ok? Você observar se o idoso está tendo um progresso, né? Considerar a participação, né? Trabalhos práticos, ok? Metodologias mais ativas, certinho? Produções orais, né? Nós acabamos de falar que a oralidade ela é importante, né? O diálogo, okay? O debate, né? A avaliação deve acompanhar o processo, não excluir ele, né? É isso. Exemplo prático. O professor avalia o idoso por participação, atividades práticas, progresso individual, ok? É adequada a avaliação. Né? O que é errado? Provas longas, colocar ali o cronômetro ali, ó, para a pessoa terminar. Poxa, aí tá difícil, né? Avaliação padronizada sem adaptação, tá bom? Então tem que ter uma adaptação, né, adequada para a pessoa idosa. Situação, problema, ó. Aplicação de prova extensa, contexto reduzido, sem considerar a alimentação do idoso. Tá certo? Não, tá violando o artigo 21, que é avaliação excludente. Como as bancas cobram o artigo 21, palavra-chave, ó, adequação, inclusão, respeito ao ritmo, educação ao longo da vida, ok? Estrutura típica da questão, situação escolar concreta. Pergunta se a prática está ou não em conformidade com a lei, tá bom? Palavra-chave para memorizar, ó. Artigo 21. O Estatuto da Pessoa Idosa impõe
ao poder público, né, a obrigação de adequar o processo educativo, garantindo inclusão, respeito ao ritmo de aprendizagem e metodologias apropriadas, tá bom? E aqui um quadro comparativo, eu vou puxar um pouquinho mais ele para ajudar aqui, ó. Eita, mas aí eu dou uma ajeitadinha aqui, galerinha, aqui, puxa esse aqui para cá e esse aqui para cá, tá bom? Galerinha, meu material aqui tava todo ajeitadinho, tá? Eu acredito que deu uma esculhambada, né? Mas tá tudo certinho agora, tá bom? Vamos lá. E aí, quadro, resumo final, para você fazer a prova amanhã, resumozinho aqui, ó, tá? Quadro comparativo. Elemento, o quê? Currículo. Conteúdo significativo, que a banca espera, tá bom? Metodologia, ritmo respeitado, né? Material, tem que ser o quê? Acessibilidade, ok? Material adaptado, né? Avaliação, processo inclusivo. Todos têm que estar incluídos na educação, tá bom? De bola. Vamos ler também o artigo 22 também, que as bancas costumam cobrar, tá? Educação para o envelhecimento. Show de bola? Então, o artigo 22, né? Os currículos da educação básica devem incluir conteúdo sobre processo de envelhecimento, respeito, valorização da pessoa idosa. Diálogo direto com a BNCC, tá bom? Então, educação em direitos humanos, cultura e respeito intergeracional. Poxa, quase que não sai a palavra. Então, é bom. Então, artigo 22, né, nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal, serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização da pessoa idosa, de forma a eliminar o preconceito e também a produzir conhecimento sobre a matéria. Ideia central: o Estatuto não trata apenas do idoso como aluno, mas do idoso como tema educativo. A escola tem papel formador na construção de uma cultura de respeito ao envelhecimento. Show de bola? Vamos dar uma lida no artigo 22, nós lemos só o artigo 21, né? 20 e 21, show de bola? Então vamos lá. O artigo 22 é curtinho. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal, serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização da pessoa idosa, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimento sobre a matéria. Beleza? Isso é legal, né? Voltando para lá, né? Ok, vamos fazer uma análise aqui do artigo 22. Ideia central que já falamos, né? O Estatuto não trata apenas do idoso como aluno, mas do idoso como tema educativo. A escola tem papel aqui, formador na construção de uma cultura de respeito ao envelhecimento. Beleza? Então, lê um pouquinho sobre cada um deles, entender um pouquinho, né? Processo de envelhecimento. O que a banca entende? Trata-se de quê? De ensinar que o envelhecimento é o quê? Um processo natural, biológico, social e cultural, parte, né, do ciclo da vida, ok? Não se restringe às doenças ou limitações, tá bom? Então, exemplo prático, né? Educação básica, ó. Ciências, por exemplo, mudança do corpo humano ao longo da vida. História, papel social dos idosos em diferentes sociedades. Geografia, envelhecimento populacional no Brasil, tá? Isso tudo pode ser cobrado, tá bom? E estudado também na escola, em conformidade com o artigo 22, né, galera? Então, situação, problema, estilo da banca, né, de todas as bancas. Uma escola aborda o envelhecimento apenas como sinônimo de doenças e incapacidade, tá certo? Não, né, galera? Tá violando o artigo 22. Reforça aqui estereótipos de preconceito, também preconceito, tá bom? Respeito à pessoa idosa, vamos lá? O que significa? O que significa educar para o respeito, né? É o que? Combater o etarismo, o resto falamos sobre isso, né? Promover o que? Empatia, certinho? Vocês colocar no lugar do outro, né? Ensinar a convivência ética entre gerações, isso é importante, ok? A questão da cultura, né? Geracional. Por exemplo, uma pessoa idosa, né? Na sua adolescência viveu em tal época, né? É diferente da época de hoje? Cara, totalmente diferente, certinho? Então, respeito a conteúdo e prática pedagógica. Show de bola? Vamos lá, galera. Continuando. Exemplo prático. Projetos sobre os direitos da pessoa idosa, né? Debate sobre preconceito etário. Trabalho com o Estatuto da Pessoa Idosa em sala de aula. Importante, né? Tá correto, né? Segundo o artigo 22, tá bom? Situação, problema. A escola ignora piadas ofensivas sobre o idoso entre os alunos. Tá certo? É errado, né, galera? Isso é o que? Omissão pedagógica, né?
afronta o artigo 22 e o artigo 4º também, tá bom? É crime, tá bom? Valorização da pessoa idosa, que as bancas gostam de cobrar, né? Valorizar é o que, né? Reconhecer saberes, respeitar trajetórias, estimular a convivência intergeracional, ok? O idoso é visto como sujeito de saber, não como problema social, né? Temos que saber disso e colocar isso na nossa mente, tá bom? Tem muitos países, né, galerinha, que o idoso, ele é respeitado realmente, né? Por exemplo, né, eles são bastante valorizados por causa de suas vivências, né? De bola? Tá, vamos lá. Respeita a pessoa idosa. De bola. Falamos sobre isso, né? E meu computador hoje aqui tá só vacilando, hein? Ok. Valorização da pessoa idosa, que a bancas cobra, reconhecer saberes, né? Respeitar trajetórias. Isso aqui nós falamos, né? Exemplo prático, né? Convidar idosos da comunidade para contar histórias. Cara, isso deve ser show demais, né? Projetos intergeracionais, oficinas culturais com participação de idosos. Cara, deve ser também muito top. Adequação total do artigo 22. Situação problema, né? A escola trata o envelhecimento como um tema irrelevante para crianças e adolescentes. Análise. Descumpre o artigo 22. A educação para o envelhecimento deve ocorrer desde cedo, tá bom? Dialogar com os estudantes, mostrar a questão do respeito, tá bom? E aqui vai dialogar também com a BNCC, tá? As bancas também costumam cobrar isso aqui, tá? As competências gerais relacionadas. Por exemplo, competência 6, né? BNCC, valoriza a valorização da diversidade de saberes. Competência 9, empatia, diálogo e cooperação. Competência 10, responsabilidade e cidadania, né? Então, o artigo 22 concretiza essas competências ao exigir conteúdos sobre respeito e valorização do idoso, tá bom? Isso aí. Educação e direitos humanos. O artigo 22 dialoga diretamente com a dignidade da pessoa humana, igualdade, tá bom? Não discriminação, cidadania. Educar para o envelhecimento, educar para os direitos humanos. Tá? Uma frase importantíssima, tá bom? Se tivesse redação, ó, era uma frase importantíssima para colocar na redação. Como a banca cobra o artigo 22? Afirma que não se limita a eixo. Aparecem situações, problemas, relaciona estatuto mais BNCC mais direitos humanos, tá certo, né? São exemplos típicos de questões, tá bom? Vamos ver um aqui, ó. A inserção, né, de conteúdos sobre o processo de envelhecimento nos currículos da educação básica atende ao disposto do artigo 22 do Estatuto da Pessoa Idosa. Corretíssimo, né, galera? Palavra-chave aqui, ó, para memorizar para a prova. A prova é amanhã, né? Aqui, ó. Artigo 22. O artigo 22 do Estatuto da Pessoa Idosa determina a inserção de conteúdos sobre envelhecimento dos currículos da educação básica, como vista a promoção do respeito, da valorização da pessoa idosa e da cultura de direitos humanos, tá bom? Quadro, resumo final, elementos, envelhecimento, que a banca espera, né? Processo natural, respeito, combate ao etarismo, valorização, reconhecimento social, e BNCC, formação integral, direitos humanos, dignidade e cidadania, tá bom? Aqui são os elementos que as bancas esperam de você, que a gente saiba, nós sabemos. Então é isso. E aqui o artigo 25 não é tão cobrado, mas vamos dar uma lida nele, tá bom? Que é a questão do apoio às universidades abertas à terceira idade. Por que não é cobrado? Porque é mais relacionado às universidades. Então, vai fazer concurso público, okay? De nível mais federal, isso aqui costuma cair, mas quem vai fazer de nível estadual, municipal, tá bom? Processo seletivo, concurso público da área estadual, não cai muito. Então, o poder público deve o quê? Apoiar a criação de programas educacional para idosos. Universidades abertas à terceira idade. Cai menos, mas aparecem provas mais teóricas, tá bom? Principalmente aí de concurso público federal. Mas vamos dar uma lida nele? Já estamos aqui. De bola, artigo 23, 25, ó. A instituição de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão, presenciais ou de distância, constituídos por atividades formais e não formais. Parágrafo único. O poder público apoiará a criação de universidades abertas para as pessoas idosas, incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdos e padrão editorial.
adequadas à pessoa idosa, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual. Show de bola? Beleza. E aqui, ó, só um resumozinho básico, tá bom? Para concurso da educação, vocês vão focar em quê, hein, galera? Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, o artigo 10º, tá bom? O artigo 20, o 21, o 22, ok? E o 25, né, às vezes cai, às vezes não, tá bom? Show de bola. Beleza. Só voltar um pouquinho aqui, só para me dar uma lidazinha aqui, se eu esqueci alguma coisa, tá bom? Não. Beleza? Vamos resolver questões? Testar os nossos conhecimentos, ver se você conseguiu compreender alguma coisa? Vamos lá. 5 questões, tá bom? E aqui é bem rápido. Galera, já se inscreveram no nosso canal? Se você não se inscreveu, deixa aquele super like, ok? Ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas. Mande o link de nossa videoaula para todos os seus amigos. Show de bola? Ok? No âmbito das políticas educacionais, o Estatuto da Pessoa Idosa assegura direitos específicos às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Considerando o artigo 1º e o artigo 20, é correto afirmar que o direito à educação dos idosos restringe-se à educação de jovens e adultos, respeitando a idade mínima de 65 anos. A condição de pessoa idosa garante matrículas automáticas, dispensando adequações pedagógicas. C. A educação destinada ao idoso deve respeitar sua condição peculiar de idade, sem excluir a exigência de adaptação do processo educativo. D. O Estatuto reconhece o idoso apenas como destinatário de políticas assistenciais não educacionais. O direito à educação do idoso depende de regulamentação específica do sistema de ensino. Pausa o vídeo, analise a questão e assinale a alternativa correta. Um tempinho só. Pausa o vídeo aí, galera. Já deixaram um like no nosso canal? Se você não deixou, deixa aquele super like. Ok, galerinha? Analisaram a questão. Show de bola. Vamos lá para o nosso gabarito? Ok. Ah, tá. Vamos lá. O gabarito aqui é bem fácil, né, galera? Letra C, né? Educação destinada ao idoso, né? Deve respeitar a sua condição peculiar de idade, sem excluir a exigência de adaptação do processo educativo, tá bom? Aí vamos para o nosso gabarito. Fiz um gabaritozinho comentado para facilitar. Aqui, ó, C, ó. Artigo 1 define o que? O idoso, que é o que? 60 anos ou mais. E o artigo 20 exige o que? Educação com respeito à condição peculiar da idade, né? O que pressupõe adequações pedagógicas. Show de bola? Questão de número 2. O artigo 3º do Estatuto da Pessoa Idosa estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar direitos à pessoa idosa. No contexto educacional, essa previsão dialoga diretamente com a LDB e a BNCC, por quê? Centraliza no Estado a responsabilidade exclusiva pela educação formal. B. Reconhece a educação como direito social compartilhado, instrumento de formação cidadã e ética. C. Limita a educação da escola ao ensino de conteúdos cognitivos. D. Subordina o direito à educação do idoso à responsabilidade orçamentária. Prioriza políticas compensatórias em detrimento da educação inclusiva. Pausa o vídeo, analise a questão e assinale a alternativa correta. Se você não deixou um like no nosso canal, deixa aquele super like, tá bom? E mande o link de nossa videoaula para todos os seus amigos. Beleza, galerinha? Pausar o vídeo, já? Analisar a questão. Ok, galera, questão naturalmente letra B, né, galera? Reconhece o que é educação como direito social compartilhados, ok? E instrumento de formação cidadã e ética, tá bom? Então é direito da sociedade, do Estado, da família, tá bom? Vamos lá para o nosso gabarito comentado aqui, ó. Artigo 3º dialoga com a LDB, né, educação como dever compartilhado, né? E com a BNCC, né, formação integral cidadã e ética. Então, a BNCC, a LDB e também o Estatuto da Pessoa Idosa estão sempre dialogando uma com as outras. Show de bola?
Questão de número 3. Assinale a alternativa que diferencia corretamente o conteúdo do artigo 4º e do artigo 10º do Estatuto da Pessoa Idosa no âmbito das práticas educacionais. Então, ambos tratam exclusivamente da punição de condutas ilícitas contra idosos. B. O artigo 4º trata da promoção da dignidade enquanto o artigo 10º trata da responsabilização penal. Letra C. O artigo 4º veda a violação de direitos, prevendo punições por ação ou omissão, adequando o artigo 10º. Enquanto o artigo 10º, assegura condições de dignidade, respeito e integridade. D. O artigo 10º restringe a violência física e o artigo 4º a violência simbólica. Não há distinção material entre os dois dispositivos legais. Pausa o vídeo, analisa a questão e assinale a alternativa correta. Ok, galerinha? Já deixaram um like no nosso canal? Se você não deixou, deixa aquele super like, tá? Ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas, ok? Beleza, meu povo? Show de bola? Se você está gostando do vídeo, mande o link de nossa videoaula para todos os seus amigos. Grupo de WhatsApp, Instagram, status, ok? Ok, galerinha? Pausar o vídeo. Galerinha, bem fácil também, né? Aqui, ó. Letra C, no artigo 4º, veda a violação de direitos, prevendo punições por ação ou omissão, enquanto o artigo 10º assegura condições de dignidade, respeito e integridade, tá bom? Vamos lá, nosso gabarito, ver se está certo. É a 3, né, aí ó, pegadinha clássica, né, o artigo 10º que é a vedação, né, que é mais a punição, ok? Ação ou omissão. E o artigo 10º, né, dignidade, respeito e integridade. Estamos sobre isso, debatemos. Questão 4. Uma rede pública de ensino oferta a EJA, com matrículas abertas a idosos, porém mantém currículo, material didático, metodologia e avaliação idênticos aos anos ao ensino regular. À luz do artigo 21 do Estatuto da Pessoa Idosa, essa prática é o quê? Está correta, pois garante igualdade de tratamento educacional, atende parcialmente à lei, pois assegura acesso ainda que não permanência, repetindo a B, tá? Atende parcialmente à lei, pois assegura acesso, ainda que não permanência, e a D. Está amparado pela LDB, que não exige diferenciação pedagógica. C, tá bom? Viola o estatuto por desconsiderar a obrigação de adequação do processo educativo. É facultativa aos sistemas de ensino, conforme a BNCC? Pausa o vídeo, analise a questão e assinale a alternativa correta. Ok, galera? Já se inscreveram no nosso canal? Se você não se inscreveu, inscreva-se, deixa aquele super joinha, ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas. Ok, galera? Pausar o vídeo, né? Gabarito aqui, naturalmente, né, galera? Letra C, né? Viola o estatuto por desconsiderar a obrigação de adequação do processo educativo, tá bom? Vamos lá ver nosso gabarito comentado. 4, né? Ó, C, ó. O artigo 21 impõe adequação de currículo, metodologia, material e avaliação. Acesso sem o quê? Adaptação não basta, tá bom? Então não basta você colocar o idoso lá na sala de aula se você não tem material adaptado e adequado para ele. Questão de número 5. A isenção de conteúdo sobre o envelhecimento nos currículos da educação básica, conforme o artigo 22 do Estatuto da Pessoa Idosa, tem como principal finalidade que preparar exclusivamente os idosos para o retorno à escola. B. Abordar o envelhecimento apenas sobre óticas biológica e médica. C. Eliminar preconceito, promover respeito e fortalecer a convivência intergeracional. D. Transferir à família a responsabilidade pela educação para o envelhecimento. E. Substituir conteúdos tradicionais por apenas sociais contemporâneos. Pausa o vídeo, analisa a questão e assinale a alternativa correta. Ok, meu povo? Já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, inscreva-se e deixe aquele super joinha. Show de bola, meu povo? Pausou o vídeo? Vamos lá para a alternativa correta aqui, galera. É bem fácil também, né? Eliminar preconceitos, promover respeito e fortalecer a convivência
intergeracional. Alternativa C. Vamos lá para o nosso gabarito, analisar. Aí, ó. Então, a questão 5, né? O artigo 22 trata aqui da educação para o envelhecimento, com foco em respeito, valorização e direitos humanos, tá? Em diálogo direto com a PNCC, tá bom? E aí, galerinha, gostaram do vídeo? Se você gostou, não deixe de deixar aquele joinha, tá bom? Não esqueça, tá? O seu like ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas e valoriza o nosso trabalho, tá bom? Quer receber novos vídeos como esse? É só acionar o sininho para receber a notificação de novos vídeos, tá bom? Show de bola! Até a próxima aula. Tchau, tchau.